Queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. É maravilhoso estarmos mais um dia na presença desse Deus Altíssimo e o devocional Palavras de Vida tem uma mensagem de Deus ao seu coração. Nós vamos falar em Romanos 1,17. Diz assim: o justo viverá por fé. Muitas vezes a fé é substituída pelo que está diante dos olhos e pelos sentimentos. As emoções felizes e as experiências profundas que satisfazem o coração fazem parte da vida cristã. Mas isso não é tudo. Ao longo do caminho estão aflições, conflitos, combates e provas, e não devem ser contados como infelicidade, mas como parte de nossa necessária disciplina. Se estamos andando obediente diante do Senhor, devemos considerar em todas essas experiências o fato de que Ele habita em nossos corações, mesmo que não o estejamos sentindo. É aqui que muitos ficam perturbados, procuram andar pelas emoções em vez de pela fé. Uma irmã consagrada conta que certa vez Deus parecia ter se afastado dela. Sua misericórdia parecia haver desaparecido completamente. Sua solidão durou 1 mês e meio e depois disso pareceu-lhe que o Senhor lhe dizia: Catarina, você tem procurado por mim do lado de fora, do mundo dos sentimentos, mas todo o tempo eu tenho estado esperando por você. Encontre-se comigo no interior do seu espírito, pois eu estou ali. Façamos distinção entre o fato da presença de Deus e a emoção do fato. É uma felicidade quando, embora a nossa alma se sinta solitária e deserta, a fé pode dizer: eu não te vejo, eu não te sinto, mas embora eu esteja como estou, tu estás aí. Digamos a nós mesmos, repetidamente: tu estás aí? Embora a sarça não pareça arder, sei que ela está ardendo. Vou tirar os sapatos de meus pés, porque o lugar em que estou é terra santa. Criamos mais na palavra e no poder de Deus do que em nossas emoções e experiências. A nossa rocha é Cristo, e não é a rocha que oscila, mas as marés, mas o mar. Tenhamos os olhos fixos na grandiosidade infinita da justiça e da obra consumada de Cristo. Olhemos para Jesus e creiamos, olhemos para Jesus e vivamos. Olhando para Ele, içemos as velas de nossa embarcação e singremos com ousadia os mares da vida. Não fiquemos parados no porto da desconfiança, ou adormecidos na sombra, em repouso inativo, nem à mercê da instabilidade do nosso humor e das nossas emoções, como o barco no porto largado ao sabor das ondas. A vida religiosa não consiste em pairar sobre emoções. Avancemos com as velas içadas e os olhos postos naquele que governa a fúria das águas. A segurança do pássaro está em suas asas. Se o seu abrigo é próximo ao chão, se ele voa abaixo e expõe-se à armadilha ou à rede do caçador. Se ficarmos revolvendo-nos nas regiões baixas dos sentimentos e emoções, ver-nos-emos em 1000 malhas de dúvidas e desânimo, de tentação e incredulidade. Esperemos em Deus. Queridos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa fé que, mais do que sensitiva, ela é uma fé que está dentro de nós. É uma experiência, nós temos experiências de fé, mas, sobretudo, ela é algo que está nato dentro de nós. Deus colocou essa fé, essa presença dele dentro de nós. E hoje o homem moderno, na verdade, ele passou a ser mais sensitivo, ou seja, não é o que ele pensa, o que ele olha, mas sim o que ele sente, No passado, antigamente, as pessoas criaram aquela tese: olha, penso, logo existo, Para algumas,
Algumas pessoas dizem assim: se eu compro, logo existo. Se eu comprar, eu existo. Se eu não comprar, eu não existo. Mas para muitos é que se eu sentir, se eu tocar, se eu sentir alguma experiência, se eu, como diz aí, arrepiar, se eu sentir alguma coisa, eu entendo que aquilo ali existe para mim. Aquilo é palpável para mim, eu tenho que pegar, eu tenho que ver para crer. Isso é como se fosse a fé de Tomé. Eu quero ver, eu quero sentir, eu quero pegar para poder crer. Mas na verdade nós temos um diferencial, porque a fé não é o que nós vemos, mas é aquilo que nós sentimos dentro de nós, dentro de um propósito, de uma experiência real com quem fez a promessa. Na verdade, não é o exterior, não é o nosso ânimo, o nosso humor, a nossa boa vontade, ou sim ou não, se o tempo está bom ou não, se as situações estão desfavoráveis, se ouvimos notícias ruins. Não, ela está conosco. É interessante esse exemplo dessa mulher porque ela buscou a Jesus no mundo dos sentimentos e ela não achou. Porque no mundo das emoções, muitas vezes as nossas emoções nos traem. A nossa mente, repetidamente, com alguns problemas, com algumas derrotas, elas vão assimilando e pegando exatamente coisas ruins. Se você, na verdade, já está amargando um 2020 com vários problemas, várias perdas, veio a pandemia, veio limitações, veio falta de dinheiro, veio tanta coisa, você, na verdade, vai atrair pensamentos e coisas dentro dessa esfera. Mas quando você coloca uma fé que existe de alguém dentro de você, é alguém que nada mais nada menos é dono de tudo, que o céu desce sobre nós. Quando nós oramos, a oração do Pai Nosso é muito poderosa para simplesmente nós repetirmos. Na verdade, ela invoca o reino de Deus. É a invocação do bem, é a invocação da majestade, é a invocação da grandeza, é a invocação de um Pai nosso, de um Pai que está dentro de nós, que instala o reino dele dentro de nós, e então, na verdade, nós sabemos que ele está presente. Se vemos anjos ou não, se sentimos um sininho tocar ou não, se sabemos na verdade que vemos milagres ou não, a presença gloriosa dele, o reino dele está no controle de tudo, e principalmente quando nós oramos para que o reino dele se instale dentro de nós. E esse reino de poder e glória, esse reino grandioso nos faz perdoar, nos prospera, nos abençoa, nos dá liberdade para poder amar, para ajudar. E a todo instante nós vamos descobrindo o que o Senhor tem para nós. São promessas para aqueles que têm fé. São promessas para aqueles que vão caminhar de acordo com a vontade do Senhor, porque é interessante porque diz que muitas vezes a fé é substituída pelo que está diante dos olhos e pelos sentimentos. Qual o sentimento que você está substituindo pela fé? Talvez um sentimento de tristeza? Se você amargar isso, você vai exatamente estar tendo ela como sua companhia. Se você colocar a tristeza, a amargura, os dissabores, existem pessoas que veem muitas coisas e, infelizmente, trazem isso para a sua espiritualidade, Quantas pessoas que às vezes estão sendo bombardeadas com um monte de notícia ruim e eles vão para a igreja apático e de repente perguntam: por que não está acontecendo nada? Esse louvor, a irmãzinha ali está com a voz ruim, o pastor pregou, eu não gostei, eu não estou me sentindo bem, a igreja é lugar de pessoas ou fanáticas ou então pessoas que são hipócritas, e de repente a fé já se esfriou, já não sente mais nada e simplesmente é um ritualismo. E então Deus começa a querer entrar e ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então as portas que o Senhor na verdade quer mais abrir é no nosso coração, porque nós estamos colocando Jesus do lado de fora. E muitas vezes ele quer entrar do lado de dentro e nós estamos buscando lá fora, sendo que nós podemos, na verdade, trazer o Senhor Jesus para dentro e entender e fazer uma festa e cear com Ele todos os dias. Há uma promessa linda para aqueles que têm fé, para aqueles que não recuam, para aqueles que descobriram quem é Jesus. E então, descobrindo quem é Ele,
descobrindo a sua companhia, descobrindo o seu reino, tudo mais será abençoado e melhor. Queridos, traga o Senhor Jesus para o seu mundo interior, lá nas entranhas da sua alma. Deixe os sentimentos para aquilo que de alguma maneira lá está lá fora, porque de alguma maneira o inimigo tem tentado usar as fraquezas, as dificuldades para poder minar a fé de muitos. Mas quando você tem uma fé genuína no Senhor, independente das experiências que você está passando, tenha certeza que Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele prometeu e para estar junto com você todos os dias e nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele está lá dentro, dizendo: estou aqui, quer compartilhar essa tristeza comigo? Quer compartilhar essa lágrima comigo? Eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima, eu sou aquele que sou a sua alegria. Nós vamos orar. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por saber que o Senhor é esse Deus de amor, esse Deus de poder, esse Deus de graça, esse Deus que nos ensina a cada instante que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. E nós cremos, Pai. Cremos que o Senhor fará algo maior na vida de todos aqueles que creram, que buscam o Senhor e que instalem o reino do Senhor dentro de nós. Pai querido, e que nós acreditamos é que de alguma maneira o Senhor estará trabalhando independente dos nossos sentimentos, porque não somos guiados pelo que sentimos ou pelo que vemos, mas pelo que cremos. E nós cremos em um Deus todo-poderoso que nos ama, que guarda o nosso coração, que confirma suas promessas e que nos abençoa todos os dias. Que a graça do Senhor seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sou o pastor Eliseu Jorge, o devocional Palavra de Vida tem sempre essa palavra de Deus no seu coração. Compartilhe essa mensagem. Mais pessoas estão vivendo iludidas no mundo dos sentimentos e precisam de respostas concretas do Senhor Jesus. Você pode ser porta-voz para muitas pessoas que precisam do amor do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.